Shalom, eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Reis, o capítulo 7. Porém, Salomão estava construindo a sua própria casa havia 13 anos e ele terminou toda a sua casa. E ele construiu também a casa da floresta do Líbano. O seu comprimento era de 100 côvados e a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados, sobre 4 fileiras de pilares de cedro, com vigas de cedro sobre os pilares. E ela foi coberta com cedro acima das vigas, que se assentam sobre 45 pilares, 15 em uma fileira. E havia janelas em 3 fileiras, e luz estava contra a luz em 3 fileiras. E todas as portas e postes eram quadrados, como as janelas, e luz estava contra a luz em 3 fileiras. E ele fez um pórtico de pilares. O seu comprimento era de 50 côvados e a sua largura de 30 côvados. E o pórtico estava diante deles. E os outros pilares e a viga grossa estavam diante deles. Então ele fez um pórtico para o trono onde poderia julgar, o pórtico do juízo, e cobriu com cedro de um lado do chão até o outro. E a sua casa, onde ele habitava, tinha um outro pátio dentro do pórtico, o qual era de feitio semelhante. Salomão também fez uma casa para a filha do faraó, a quem havia tomado como esposa, semelhante a este pórtico. Todos esses eram de pedras caras, segundo as medidas de pedras talhadas, serradas com serras por dentro e por fora, desde a fundação até a cumeeira, e assim na parte externa em direção ao grande pátio. E a fundação era de pedras caras, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E na parte superior estavam pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas e cedro. E o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, tanto no pátio interno da casa do Senhor como no pórtico da casa. E o rei Salomão mandou retirar Hirão de Tiro. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali e seu pai era um homem de Tiro, um trabalhador do bronze, e era cheio de sabedoria e entendido e astuto para executar todos os trabalhos de bronze. E ele veio até o rei Salomão e executou todo o seu trabalho. Porquanto ele fundiu 2 pilares de bronze de 18 côvados de altura por peça, e uma linha de 12 côvados envolvia ambos. E ele fez 2 capitéis de bronze derretido, para serem postos no alto dos pilares. A altura de um capitel era de 5 côvados, e a altura do outro capitel era de 5 côvados. E redes de trabalho trançado, e redes em forma de correntes para os capitéis que estavam no alto dos pilares, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. E ele fez os pilares e 2 fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto, com romãs, e assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto dos pilares eram lírios trabalhados no pórtico, 4 côvados. E os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto e em cima do bojo, que estava junto à rede, e as romãs eram 200, em fileiras em redor sobre o outro capitel. E ele levantou os pilares no pórtico do templo, e levantou o pilar da direita e chamou-o de Jaquim, e levantou o pilar esquerdo e chamou-o de Boaz. E no alto dos pilares havia lírios trabalhados. Assim foi terminada a obra dos pilares. E ele fez um mar derretido, 10 côvados, de uma borda até a outra. Ele era todo redondo, e a sua altura era de 5 côvados, e uma linha de 30 côvados envolvia ao redor. E debaixo da sua borda
Em redor havia botões que o envolviam, 10 por côvado, envolvendo o mar ao seu redor. Os botões eram fundidos em 2 fileiras. Quando ele foi fundido, ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, 3 olhando para o oeste, 3 olhando para o sul e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes traseiras estavam para dentro. E ele tinha 1 palmo de espessura. E a sua borda foi confeccionada como a borda de uma taça com flores de lírios. E ele continha 2.000 batos. E ele fez 10 bases de bronze. 4 côvados era o comprimento de uma base, e 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E a obra das bases era desta forma: elas tinham bordas, e as bordas ficavam entre os ressaltos, e nas bordas que ficavam entre os ressaltos eram leões, bois e querubins sobre os ressaltos. Havia uma base acima, e debaixo dos leões e dos bois havia certos acréscimos feitos de material fino. E cada base tinha 4 rodas de bronze e chapas de bronze, e os seus 4 cantos tinham suporte por baixo. Debaixo da pia estavam suportes fundidos ao lado de cada acréscimo, e a sua boca dentro do capitel e acima era de 1 côvado. No entanto, a sua boca era redonda, segundo o feitio da base, 1 côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes com as suas bordas quadradas, não redondas. E debaixo das bordas havia 4 rodas, e os eixos das rodas eram unidos à base, e a altura de uma roda era de 1 côvado e meio. E o feitio das rodas era semelhante ao feitio de uma roda de carruagem. Os seus eixos e as suas cambas, e os seus cubos e os seus raios eram todos derretidos. E havia 4 suportes nos cantos de uma base, e os suportes eram da própria base. E no alto da base havia um aro de meio côvado de altura, e no alto da base os seus ressaltos e as suas bordas eram do mesmo, porque nas chapas dos seus ressaltos e nas suas bordas ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo a proporção de cada um, e acréscimo ao seu redor. Segundo esta forma, ele fez as 10 bases. Todas tinham uma fundição, uma medida e o mesmo tamanho. Fez ele, então, 10 pias de bronze. Uma pia continha 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases, uma pia. Ele pôs 5 bases do lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa, e colocou o mar no lado direito da casa, em direção ao oriente, de frente ao sul. E Irão fez as pias e as pás e as bacias. Assim Irão terminou de fazer toda a obra que fez ao rei Salomão na casa do Senhor. Os 2 pilares e os 2 globos dos capitéis que estavam no alto dos 2 pilares, e as 2 redes para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam no alto dos pilares, e 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 fileiras de romã para uma rede, para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam sobre os pilares, e as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, e um mar e 12 bois debaixo do mar, e as panelas e as pás e as bacias e todos aqueles vasos aos quais Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze lustroso. Na planície do Jordão, o rei os fundiu no solo argiloso de Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar todos os vasos, porque eles eram muitíssimos. Tampouco o peso do bronze foi conhecido. E Salomão fez todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os candelabros de ouro puro,
5 do lado direito, 5 do lado esquerdo, diante do oráculo, com as flores e as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, e as tigelas e as espevitadeiras e as bacias e as colheres e os incensários de ouro puro e as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro, o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Assim foi terminada a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado, a prata e o ouro e os vasos, e ele colocou entre os tesouros da casa do Senhor.